Boa noite. Conforme nós anunciamos no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre o quinto agente curativo de Deus, intitulado Abstinência e a Saúde. Esse tema faz parte da série Os 8 Agentes Curativos de Deus. E é essencial e fundamental a benefício da sua saúde e qualidade de vida. Agora, para você entender bem o assunto de hoje, é bom que você faça duas coisinhas importantes. Primeiro, assistir esse vídeo todo. E eu sei que você é inteligente, você vai fazer isso. É para o seu bem, é para a sua saúde. E o segundo, se você não assistiu os outros temas anteriores, que são, nós tivemos falando sobre o exercício físico e a saúde, o ar puro que respiramos e a saúde, a luz solar e a saúde, a água e a saúde. O link destes vídeos você vai encontrar no fim, na descrição desse vídeo. E você vai aproveitar, vai ter uma visão muito ampla, vai fortalecer, vai beneficiar, vai melhorar a sua imunidade, vai assegurar uma boa saúde e qualidade de vida. Tenho a certeza que vai valer a pena. Quando eu falo de abstinência, estou referindo ao uso sábio da abstinência a benefício da saúde e qualidade de vida. A abstinência é essencial em vários aspectos em termos de saúde. Por sinal, há várias enfermidades que surgem exatamente por excesso, ou às vezes até se agrava por questão de excesso. Aí a necessidade da abstinência. Agora, vamos ver o seguinte. Abstinência. O que significa? Qual a definição de abstinência? Aqui eu tenho o seguinte. Abstinência, ato ou efeito de abster-se ou prever-se do uso de algo ou alguma coisa. Abster, se resguardar, não usar. Dá para a gente ter uma noção. Agora, veja que há uma relação entre abstinência e temperança. Há uma ligação entre essas duas palavras. A definição de temperança. Temperança, qualidade ou virtude de quem é moderado, equilibrado. Dá para perceber que há uma fusão entre essas duas coisas. Veja a beleza desse pensamento. Para manter uma boa saúde e qualidade de vida, é essencial abster-se totalmente do nocivo e usar com moderação o saudável. Dá para ter uma ideia? Não é simplesmente abster-se totalmente do nocivo e usar com moderação o saudável. Quem entende os muitos benefícios da abstinência para a sua saúde e qualidade de vida, automaticamente encontra uma motivação a mais para praticá-la, para exercitá-la, sem constrangimento, sem pressão. É bom, é essencial. Agora, nós vamos ver o seguinte, da causa para o efeito. Em termos de saúde, a regra deve ser essa, da causa para o efeito. Então, vamos trabalhar usando uma ilustração prática, um exemplo bem próprio. Quando você está viajando e você percebe que o pneu do carro baixa, você encosta, está baixo. Não adianta simplesmente colocar uma bomba, não adianta encostar num posto e encher o pneu. Não é a solução do problema. Essa não é a questão.
você tem que fazer alguma coisa mais trabalhosa. Porque se você simplesmente encher o pneu no primeiro posto, você vai andar um pouco e lá na frente ele vai estar vazio de novo. Então, vamos ao real. Tem que parar, tem que colocar o macaco, tem que tirar o pneu. É trabalhoso, tem que tirar o pneu. Depois você vai ter que, agora, tirar, entendeu? A roda, tirar a câmara, no caso do pneu com câmara, seria uma boa ilustração para a gente. É bem trabalhoso. Agora, tem um outro fato interessante. Depois de tudo isso, agora você vai fazer o quê? Encher a câmara, vai colocar ela dentro da água. Para quê? Para ver aonde está, se é que tem algum furo, aonde está o furo. Depois de localizar o furo, vai marcar o furo e vai fazer agora, vai vulcanizar, vai fazer o remendo naquele furo. Depois de todo esse trabalho, você vai agora fazer uma outra coisa. É colocar, encher a câmara novamente, colocar na água para ver se não tem outro furo ou se ficou bem colado aquele furo anterior. Depois de tudo isso, agora sim, você vai esvaziar a câmara, colocar no pneu, colocar na roda para colocar no carro e prosseguir a sua viagem. Caso contrário, você está enchendo um pneu vazio, um pneu furado, e não vai resolver o problema. Então, o que nós temos que fazer? Em termos de saúde, nós precisamos de, primeiro, descobrir o problema. Depois de saber o problema, nós vamos ver o que causou o problema. Depois de localizar o que causou o problema, nós vamos remover o que causou o problema e automaticamente a enfermidade vai desaparecer. Esse é o ponto importante que a gente não pode deixar de considerar. Vamos tirar um exemplo agora na prática, em termos de saúde. A pessoa está tomando medicação para dormir, tá certo? Tem dificuldade de sono, vai tomar medicação para dormir. Só que ela está tomando a medicação para dormir, mas vai continuar tomando bebidas cafeinadas, ou o próprio café, vai continuar fumando, ela vai continuar comendo alimentos indigestos em horários da noite, tarde da noite, e mais o que? Assistindo programas agressivos e violentos. Então, tudo isso aí vai acontecer o quê? A medicação vai causar um efeito, mas essas outras coisas vai causar um contra-efeito e não vai funcionar. Então, agora, se você, na emergência, vai tomar medicação, mas você mudar o estilo de vida, parar de usar essas coisas nocivas, automaticamente você já vai se condicionar a ficar bom, a ter um sono tranquilo. Então, esse é um passo fundamental e importante. Vamos admitir uma experiência prática que aconteceu comigo. Em 1985, eu estava com 86, mais preciso. Eu tive um problema de uma infecção intestinal. Fui um amigo meu, médico, ele passou a medicação e falou: em 5 dias você fica bom. 5 dias, ficar bom. Ótimo, excelente. Segui direitinho as orientações, em 5 dias fiquei realmente bom. Valeu a pena. Agora, cerca de 10 anos depois, 96, eu tive uma infecção intestinal. Mas agora eu já tinha estudado, já tinha aprendido, já tinha mudado em muita coisa. A situação mudou. Primeira coisa, eu agora sabia diagnosticar, eu sabia o que era o problema. Segundo, eu sabia o que causou o problema. Agora o terceiro, eu sabia como resolver o problema. Então, era uma infecção intestinal. Primeira coisa que eu tinha que fazer. Agora, remover, suspendi a alimentação durante um espaço de tempo de aproximadamente não foi muito não. Foi apenas a refeição, as 2 principais refeições do dia, e tomei bastante de água,
com limão, jejum e água com limão, carvão, entendeu? E carvão ativado e pronto, e tranquilidade. Dentro de 24 horas fiquei bom. Não precisou de 5 dias. Está notando? Você, quando tira a causa, o efeito desaparece. É muito simples. Então, pessoas que estão com problemas de alergias respiratórias, problemas respiratórios. Então, fator importante, tirar tudo de lactose, tudo de leite e seus derivados. Rápido. Durante um espaço de tempo curto, melhora. Então, isso aqui é para a gente ter uma noção da situação. Agora, tem um outro fator importante que a gente não pode deixar de considerar. Assim, nós podemos fazer menção de pessoas que têm problema de pressão alta, vários outros fatores poderíamos mencionar. Mas esses exemplos aqui já dá para você ter uma ideia. Então, quando você descobre o que causou o problema, você retira o que causou o problema e o seu corpo vai reagir tranquilo e rápido. Agora, um outro fator interessante é quando você observa que há pessoas no mundo evangélico. Eles gostam muito, às vezes, de fazer o jejum. E eu tenho me preocupado e pensado com relação ao jejum. Pensa que as pessoas às vezes fazem um jejum, mas com um objetivo que não encaixa muito na realidade. Como se fosse fazer uma troca com Deus. Eu estou precisando de um emprego, eu vou fazer um jejum para Deus me dar um emprego. Ou alguém está precisando de um casamento, então vai fazer um jejum para Deus mostrar uma esposa. Como se fosse uma troca. Essa não é a forma correta de jejuar. Vamos pensar um pouco diferente. O jejum é como se fosse um sinônimo de abstinência. Só que ele é parcial. Ele é durante um espaço. Ele pode ser total em variedade ou qualidade ou quantidade de produto, mas parcial porque por um espaço de tempo limitado. Então, nesse caso, vamos pensar a pessoa fazendo um jejum. Agora, durante o período do jejum, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai dar um descanso no estômago, um descanso no intestino, vai aliviar e automaticamente a corrente sanguínea vai fluir mais leve, mais tranquila, vai levar um fluxo de sangue com qualidade melhor, menos intoxicada ao cérebro. Você vai ter uma possibilidade de raciocinar melhor e automaticamente tomar decisões melhores. Então, esse é um ponto importante quando nós referimos ao jejum. É bom pensar um pouquinho nisso também, tá certo? Então, se você quer fazer um jejum, faça. Agora, pensa assim, bom, eu estou precisando de ter uma comunhão mais íntima com Deus. Então, eu, tirando a alimentação, durante um período, o que vai acontecer? Eu vou ter uma mente mais lúcida, mais clara, o sangue vai estar melhor, os nervos vão estar mais calmos e eu vou ter mais capacidade de entender, de tirar dúvidas sobre os assuntos que me preocupam com relação à espiritualidade. Se você está diante de um exame, um concurso, então faça abstinência, faça um jejum. O jejum seria um sinônimo de abstinência. Só que agora a gente olha quase como se fosse com uma visão mais espiritual. Então, faça um jejum. E você vai notar, se alimenta menos por ocasião quando você for fazer a avaliação, quando você for fazer a prova. Você vai ver que a sua mente ela vai lhe dar mais capacidade de agir e de reagir com precisão. Então, esse é um passo que nós devemos considerar, tá certo? Então, um grande erro que algumas pessoas cometem é fazer um jejum e depois do jejum eles tomam uma refeição tão consistente
que estraga tudo que foi feito em termos de aliviar, em termos de descarregar, em termos de acalmar, em termos de purificar o sangue. Então, quer dizer, após o jejum, a pessoa deveria agora voltar a se alimentar de uma forma leve e alimentação própria. Então, esse é um passo importante. Inclusive, eu devo dizer que a alimentação carne, ela é tóxica. A alimentação de origem animal é tóxica. Então, seria uma boa ocasião para você fazer um jejum, você aliviar o seu organismo e agora até aproveitar para mudar o estilo de vida, mudar o seu padrão da sua alimentação, começar um programa de alimentação diferente. Poderia até aproveitar agora nessa daí para mudar. Não encher demais, comer de uma forma suave, de preferência começar as próximas refeições pós-jejum, pós esse programa de abstinência espiritual, com frutas, com coisas mais leves, com digestão mais rápida. Então, esse é um ponto importante. Então, passo fundamental. Primeiro, o objetivo do jejum não é uma troca com Deus. É você se condicionar a entender melhor, estar mais apto a entender as coisas de Deus. Se for em termos de conhecimento, para uma avaliação, para uma prova, para um trabalho, então faça uma abstinência, faça um jejum prévio e vá, entendeu, com o estômago menos sobrecarregado, o intestino menos sobrecarregado, e você vai entender que na hora da avaliação você vai estar mais lúcido do que as demais pessoas que não estão tomando essa iniciativa. A possibilidade de você ser bem-sucedido é maior. Assim, a gente poderia usar vários exemplos. Então, agora tem um texto nas Escrituras Sagradas que eu gostaria de fazer menção, que eu tenho comigo, que vai valer apenas. Está na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31. O apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí eu pergunto, o que você está comendo, a forma como você está comendo, a quantidade com que você está comendo, os horários que você está comendo, está sendo para a glória de Deus? Esse é um ponto importante. Tá certo? Então, glorificar a Deus ao comer, ao beber, ao vestir, ao trabalhar, ao ouvir, ao falar, em tudo. Agora, tem um ponto que a gente às vezes não leva em consideração. Pessoas que se alimentam com muita frequência, tá certo? Olha, isso aqui é muito sério. Pessoas que se alimentam com muita frequência têm mais dificuldade para quando preciso fazer uma abstinência mais intensa. Então, a recomendação, apenas 3 refeições diárias. 3 refeições diárias. Considerando que a primeira refeição, a matutina, deve ser uma refeição bem consistente, uma refeição como se fosse de um rei, uma alimentação forte. Você vai precisar de abastecer para você resistir às atividades do dia. Então, uma alimentação forte, uma refeição completa. Então, esse é um passo. Segunda refeição, a refeição como se fosse de um príncipe, um pouco mais leve do que a primeira. Tá certo? Mas também uma refeição completa, perfeita, para você resistir à segunda etapa do dia. E a terceira refeição, a refeição como se fosse de um mendigo. O mendigo não come praticamente nada. Então, essa é a questão, comer pouquinho. Essa terceira refeição significa a refeição da noite, leve, e parece mais frutas, mais coisas bem light, para você dormir tranquilo. Nós vamos falar sobre o sono, muito em breve, e aí você vai ver a relação do sono com a alimentação. Então,
Esses 3 passos são fundamentais. Então, levar em consideração apenas 3 refeições, dando um espaço de 5 a 6 horas entre uma refeição e outra. Eu fico com 5 para mim. Entre uma refeição e outra, 5 horas de diferença e nada mais e nada menos. Não tem lanche entre as refeições, não tem bolachinha, não tem biscoitinho, não tem uma frutinha, não tem um refrigerante, nada. Água entre as refeições. Então, dá para você ter uma noção que assim você vai ter domínio próprio, vai ter uma boa qualidade de vida, vai ter uma boa saúde, vai ter uma disposição física, uma mente lúcida, vai estar preparado para gozar de bons dias nessa terra e de se preparar também para a eternidade. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu estou procurando, pela graça de Deus, ser zeloso com a minha saúde. Estou sentindo bem. Estou sentindo que vale a pena seguir os princípios de saúde, os 8 agentes curativos de Deus. Agora, eu devo dizer o seguinte: se você gostou desse material, se você gostou destes ensinamentos, não perca a oportunidade de me ajudar a ajudar outras pessoas a conhecer este assunto, divulgando-o, compartilhando-o, passando para outras pessoas essas informações. E o próximo assunto dos 8 agentes curativos de Deus, que por certo deve ser na próxima semana, vai ser intitulado Alimentação Saudável. Você está convidado a não perder. Até a próxima semana, se Deus permitir.